E aí, pessoal do mundo português, como é que estão? Beleza? Sensacional! Bom, depois que nós já falamos um pouco da língua portuguesa, da linguística, agora nós começamos então com a parte da literatura, da arte, da música, que também aparece na prova de vocês. Certinho? Muito bem, toca a vinheta aí. Então tá bom, vamos lá, pessoal do mundo português. Hoje nós vamos falar um pouquinho da literatura, da música e como é que nós vamos entender e interpretar isso na prova. Nunca esquecendo que tanto literatura como música são formas de arte. E como toda forma de arte, é representação, não é realidade, é representação de uma realidade. E mais do que isso, é ficção. Dani, mas eu já li textos em literatura, já ouvi músicas que traduzem uma realidade, que mostram sentimentos de uma pessoa ou de várias pessoas, de um coletivo. Tudo bem, isso pode acontecer, mas não esqueçam, nós estamos falando de representação. O que é isso? Representar é imitar. Quando eu represento uma realidade, eu imito essa realidade. É como se fosse um reflexo. Ou do momento histórico. Chega! Quantas taxas, impostos, cobranças? Chega! Tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Ou do momento pessoal. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Não! E eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Funny because he's fat. O que as provas têm exigido de vocês é o seguinte: como que eu vou reconhecer esse texto, como que eu vou destroçar esse texto, vou desmembrar esse texto para interpretar e, evidente, acertar a questão. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu encontrar um texto desses na prova, seja o texto literário, seja a letra de música, é justamente entender dois itens muito importantes. Um item é a estrutura, que trabalha com a ideia do quê? Da forma, como está estruturada ou essa música ou estruturado este texto. O outro item é o conteúdo, ou seja, o assunto, seja da música, seja do texto literário. Afinal de contas, como é que eu vou distinguir a estrutura, a forma, do que é o conteúdo, do que é o assunto, a temática? Vamos pensar o seguinte. Geralmente, a prova do Enem, quando trabalha a ideia de literatura, traz poesia. A poesia tem forma, estrutura e conteúdo. O que eles podem pedir a respeito disso? Eu tenho que prestar muita atenção, porque toda poesia tem verso. O que é verso? Cada linha do poema. Quando esses versos se agrupam, eu tenho as estrofes, ou seja, um conjunto de versos. Essa estrutura que nós falamos agora, eu vou chamar de quê? De forma, ou seja, como está formada essa poesia. Já o conteúdo, olha, muita atenção, tá aí a questão do Enem. O conteúdo se refere ao quê? Ao eixo temático, ao tema. Cuidado com essas palavras, porque eles podem pedir motivos recorrentes, ou seja, assunto, conteúdo é igual a motivo recorrente. Como é que o Enem vai pedir isso pra mim, Dani? Como é que ele vai pedir essa questão de forma, de conteúdo, temática? Não sei. Queridos, sempre lembrando que existe um comando no enunciado, ou seja, está bem específico no enunciado o que eles querem que vocês encontrem no poema ou na música. Para isso, muita atenção. Não precisa ter medo de interpretar a poesia. Basta ler com muita calma, lembrar que tem um assunto que permeia, que circunda este texto e aí resolver a questão. Yes! Claro, a principal coisa é pensar o seguinte. Vamos pegar como um exemplo. Se a poesia trata de amor, que tipo de amor? É um amor correspondido? É um amor não correspondido, que seria uma pena? É um amor
fraterno entre irmãos? Ai, que delícia! Que tipo de amor nós temos nessa poesia? Gay! Meus queridos, o que interessa é focalizar o assunto da poesia. Focalizar esse assunto, saber do que se trata. Pergunta pra ti mesmo, pensa assim, do que trata essa poesia afinal? E após pensar sobre isso e identificar esse assunto, delimitar. Ou seja, o assunto é esse e qual é a especificidade desse assunto? Qual é a delimitação? De que tipo é esse assunto? Amor? De que tipo? Saudade? De que tipo? Dinheiro? De que tipo? Qual é o assunto e como ele foi delimitado? Muito bem, está resolvida a questão de poesia? Dá pra dizer que sim. Por enquanto, está resolvida. E a música, Dani? Como é que eu vou ler uma música? Como é que eu vou interpretar uma música? Mão na cabeça que vai começar o Rebolation, o Rebolation, o Rebolation, som, Rebolation. Cala a boca! A música é exatamente da mesma maneira que a poesia. Quem diria? Dani, tu só pode estar louca da tua cabeça de me dizer um negócio desses. Calma, queridos, calma, não estou louca. É que, na verdade, a poesia tem a sua origem principalmente, inicialmente, na verdade, da música. Quando se fala em eu lírico da poesia, vem de lirismo, vem de lira, que é um instrumento musical, uma mini harpa, aquela que os anjinhos tocam. Antes da escrita, as coisas do mundo, as narrativas do mundo, as poesias do mundo eram faladas, eram cantadas. Então, música e poesia estão, sim, muito, muito juntas na interpretação. Outra coisa importante. Vamos pensar o seguinte. Além de conteúdo e forma, certo? Conteúdo, assunto e forma, o que é? A estrutura. Nós não podemos deixar de lembrar de um item importantíssimo, tanto para a poesia como para a música. Período. Quando nós falamos em período, e a prova pede isso para ti, atenção para isso. Nós estamos falando, no caso da poesia, no período literário, no momento histórico, literário, artístico que esta poesia foi escrita. Quando nós falamos em música, é exatamente o período, o momento histórico dessa música. Onde ela está inserida, qual é o momento em que ela foi escrita e para que ela serviu naquele momento. Embora nós tenhamos muitos textos artísticos, e não só textos, imagens, períodos artísticos, que a arte, se nós formos pensar, a arte, fundamento, a sua função, não tem função. A arte não tem uma função específica. A função dela não é prática, a função dela é artística. A função da arte é por si só ser arte. Ela não tem uma função que nem uma cadeira. Qual é a função da cadeira? Que alguém sente. Sempre tem uns boca aberta que bota os pés em cima, mas não vale isso. Agora, o Enem não exige isso de vocês. As questões artísticas, eruditas. Ele vai exigir questão mais prática. Uma poesia específica de um período literário, uma música específica de um momento histórico e que tenha uma representação nestes dados momentos. Então, meus queridos, se vier no Enem ou a questão de literatura ou de música, é evidente que virá, isso é certo que virá, vocês precisam perguntar a si mesmos 3 coisas. Qual é o assunto deste texto? Em que momento esse texto foi escrito? E qual foi o objetivo desse autor de ter escrito isso? Para que serviu? A quem queria atingir? A prova de 2013 trouxe uma questão sensacional, uma questão do parnasianismo, do Raimundo Correia, um soneto. Neste soneto do Raimundo Correia, poeta parnasiano, cuidado com isso, este soneto, como é que eu sei que é soneto, Dani? Como é que eu sei que é um soneto? Porque todo soneto tem
2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos. Este soneto tem um tema central: as relações humanas. Esse desafio de se relacionar com as pessoas. Esse desafio do que vale mais, a falsidade, dos valores. E isso é tema central, é a temática. Sobretudo das 2 últimas estrofes que finalizam o poema, ou seja, os tercetos. Fica uma dica para vocês, meus queridos. Geralmente, a resposta às questões de poesia com soneto, geralmente, se respondem nos tercetos, ou seja, nas 2 últimas estrofes. O título é Mal Secreto. O que significa esse título? Onde se explica esse título na poesia? Isso é importantíssimo, isso resolve a questão. Na verdade, neste soneto, Mal Secreto é a dissimulação, é a vida no relacionamento com as pessoas. Como se vive, e isso era lá no século XIX. Agora vocês imaginem, isso é atemporal, serve para os dias atuais. Por isso o Enem traz uma questão sobre isso. Se nós interpretarmos o poema, a poesia, as músicas, antes de irmos para as alternativas, a resposta está no papo, certíssima, não tem como errar, é questão certa lá no Enem. A prova de 2012 trouxe para nós uma questão muito interessante. A imagem era a capa de um disco. Nesta imagem que nós temos, é exatamente o que a questão mostrava para nós. Como analisar uma imagem destas, Dani? A primeira coisa que vocês devem fazer, além de observar a imagem, lógico, é olhar para a fonte. Não interessa o texto, não interessa a imagem, o gráfico, em quaisquer dos dias que vocês precisam fazer a prova, sempre a fonte é importante. Olhar para a fonte, nossa, é 50% da questão respondida. E lógico, olhar o comando, ou seja, o que pede o enunciado em relação ao texto total. O enunciado dessa questão trazia para nós a evidência de que nós temos uma imagem, a capa de um disco dos Mutantes, que fez parte do movimento de contracultura, um disco de 1968, momento bem difícil para o Brasil politicamente, todos nós sabemos. Um momento histórico para o mundo. Vocês têm aí o processo da Guerra do Vietnã, vocês têm toda a introdução do movimento hippie, que vem lá dos Estados Unidos e vem invadindo todos os países. Esse movimento não é um movimento único, sozinho, ele é um movimento de misturas. Exigia um pouco do candidato saber que os Mutantes misturam, tem uma sinergia na sua música. E misturam o quê? Músicas eruditas, barrocas, religiosas, com novas modalidades musicais, psicodélicas. Sabendo disso e entendendo o que significa contracultura, a alternativa estava aí, a olhos vistos. Estava aí a nossa alternativa. Essa que pede a mistura, essa que pede o quê? Justamente esse mesclado de coisas que os Mutantes fizeram nesse disco de 68. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na vida. Meus queridos, hoje nós falamos da literatura, da música, das possibilidades de questões, da interpretação, como interpretar essas questões na prova do Enem. Em outras aulas, aprofundaremos muito mais essas questões. Refaremos outras questões com vocês. Só não esqueçam de 2 pontos fundamentais que hoje nós falamos. Literatura e música, seja o texto que for, tem que ter muita atenção aos títulos, à temática, que é o assunto, e também ao momento histórico, ao período em que isto foi escrito. Tá certo, então? Mundo Português, muito obrigada pela participação sempre de vocês. Aguardo vocês nas próximas aulas. Acesse o site do Enem até o infinito, do infinito até o Enem. Ficam todas as dicas. Um beijo bem grandão pra vocês.
A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para.